Hi Hi guys! guys! Eu sou o Ciro E eu sou a Andresa. e nós somos um casal que... Gosta muito de viajar. Você sabe onde nós estamos? Nos localize. Então, gente, nesse vídeo nós vamos contar como foi a nossa experiência na imigração do México. Foi um pouco tenso, né, amor? Exatamente. Logo que a gente saiu do avião, aferiram a nossa temperatura e a gente se encaminhou para ir pro controle de passaportes do México. Só lembrando que a gente veio de São Paulo, o voo estava bem cheio e chegamos ali na Cidade do México, que foi onde nós fizemos a nossa escala para poder vir para Cancún. E a gente faz a imigração quando chega na Cidade do México, lotado, poucos oficiais de imigração, Pouquíssimos, tudo fechado praticamente. poucas cabines, e ali é uma fila enorme, distanciamento Zero. né, só máscara mesmo, e a gente ficou aguardando na fila para poder ir até o oficial de imigração. Só que em determinado momento, a gente estava mais ou menos na metade da fila, e não tem aqueles divisores que o pessoal coloca para fazer a fila. Então, quando a gente estava ali e uma Oficial de imigração. oficial de imigração do México, ela chegou, abriu e falou, ó, pode ir para outra fila, porque quando você chega no México, vocês vão ver aí a foto, pro lado direito são os estrangeiros e pro lado esquerdo os mexicanos. A gente estava no lado direito. Aí ela abriu pra gente poder ir pro lado esquerdo, porque já não tinha mais mexicano residente entrando, então tinha oficial disponível. E aí ela abriu, aí a gente pensou, né? Nossa, vai super rápido. Só que não. Só que não, porque quando nós fomos o primeiro, ela abriu na nossa vez, nós atravessamos e fomos o primeiro para ir para a cabine. O oficial nos chamou e quando chegou lá, ele pediu nossos passaportes, perguntou se era a primeira vez que a gente vinha ao México, pediu as passagens e começou a analisar e perguntou, e aí o que é muito importante, ele perguntou se a gente tinha o visto. Ele perguntou, vocês têm o visto? Aí eu perguntei, o visto americano? Ele falou sim. Aí nós puxamos o passaporte, que tem o visto porque é um passaporte antigo, e mostramos pra ele, né, amor? Isso, aí ele pegou e recolheu os nossos passaportes e foi conferir. Sim. Eu tenho um pequeno problema no meu passaporte que acho que foi em 2016, eu tava nos Estados Unidos e eu fui lavar a roupa, né? Porque a gente geralmente carrega pouca roupa, uma malinha de mão, ainda mais hoje em dia que tá Não pode despachar porque senão paga. paga. Então a gente leva uma malinha de mão e uma mochila. E eu precisava lavar roupa, fui colocar a roupa na lavanderia, na máquina de lavar. E acidentalmente. E acidentalmente nas minhas calças estavam os meus passaportes. O com visto e o passaporte válido Porque naquele momento. Porque eu já tinha feito o segundo passaporte. E eu lavei o meu passaporte. Ou seja, meu visto ficou desbotado. Ele tá bem feio. E quando ele olhou, o oficial olhou, eu vi, e a Andresa também, na hora, ela percebeu que ele Titubeou, né? titubeou. Aí ele pegou o passaporte e levou lá pra dentro. Pediu pra gente aguardar um pouquinho. Aguarda, saiu, foi lá pra dentro. Quando ele voltou, deu assim 1 minuto, ele perguntou, vocês se incomodam em responder o questionário rapidinho? Algumas perguntas, 10 minutos. Não vai passar de 10 minutos. Vai passar 10 minutos. E aí levou a gente pra salinha, né? A temida salinha também existe no México. E aí, amor, conta como foi na salinha. A gente chegou na salinha, tinha um oficial lá, um pouco mal encarado, assim, meio tipo o policial mal, sabe? A gente entrou, ele falou, deixa as malas ali, as mochilas ali, e deu um formulário pro Ciro e um pra mim. Questionário, né? Um formulário pra gente preencher, pra dizer o que tinha ali dos nossos dados. No formulário pergunta
que você está indo fazer no México, quanto tempo você vai ficar, quanto dinheiro você tá levando, quais né? os lugares que você pretende visitar. Isso, qual o né? propósito da sua viagem, enfim, tudo que você precisa dizer a respeito da sua chegada aqui ao México. E aí ele fala assim, olha, mostra pra gente a plaquinha escrito não pode usar o telefone. Isso é muito então importante. não pode encostar no telefone, ele bem, uma cara bem fechada, falou, senta ali. E aí a gente preencheu, enquanto isso os nossos passaportes estavam sendo averiguados em algum lugar que a gente não sabe. Levaram todos os nossos passaportes, passagem, tudo. E a gente preenchendo. Quando termina, a gente entrega pra ele, ele fala, não, fica com a ficha na mão. E aí pega Toma só assento. e manda a gente sentar. E super lotada a salinha, muita criança Pequena chorando. a salinha, pequena. Muito pequena. Distanciamento, zero. Quente. Muito calor, isso mesmo. Muito calor. E dois agentes lá dentro, e extremamente mal encarados, assim, sabe? Meio impacientes. Eu acho que eles também não estavam muito afim, né? De estar ali naquele momento. A impressão que dava era essa. E depois de um tempo, eu acho que deve ter demorado uns 10 minutos. 10 a 15 minutos mais ou menos. Veio, então, aquele primeiro agente lá de imigração, que trocou os nossos passaportes, e aí chamou pelos nossos nomes e a gente foi lá e deu prosseguimento na entrada pro México. O oficial que nos atendeu na imigração, ele foi muito simpático. Sim. Ele riu depois, ele brincou com a gente. Os dois oficiais que estavam dentro da salinha que eram mais mal encarados. Mais sérios, né? Mais sérios, bravos, isso. Meio impacientes, porque algumas pessoas não falavam espanhol, enfim, nem o portunhol. Então, o outro foi levou a gente de volta pra cabine, foi super gentil, nos liberou, e aí nós entramos no México. Agora, eles estão muito exigentes com os protocolos de segurança. Toda hora acho que foram umas 3 medições de temperatura que nós fizemos só ali naquele aeroporto. Isso. A nossa mala passou você, depois que sai da imigração, você passa numa máquina que te esteriliza, depois você joga a sua mala dentro de uma outra máquina scanner, passa, eles metem essa temperatura, depois você vai você coloca na esteira a sua mala para eles poderem ver de novo. Isso. Então, assim, é muito rigoroso aqui no México, até mais do que nos Estados Unidos. Exceto na salinha, que tá todo mundo muito aglomerado ali dentro, tava né? meio bagunçado. Tava bem bagunçado. Agora, uma coisa também que foi curiosa, eles fazem com que a gente preencha um formulário no Brasil, com 12 horas no máximo antes do nosso voo. E quando a gente chegou aqui, ninguém perguntou nada, ninguém questionou nada. Isso foi bem curioso. Bom lembrar, tem um questionário de saúde que dizem que é para preencher antes de você voar, antes de você viajar, que eles vai liberar um código QR, só que não pediram pra gente. Nós passamos sem mostrar isso, né, amor? Só mesmo o formulário que você preenche dentro do avião ali, ou quando você chega lá também tem formulário para preencher, que é um formulário que você bota onde você vai ficar, os dados e tal, e liberaram a gente e nós fomos fazer a nossa conexão para Cancún. Então, foi um pouco tenso. Eu só tinha passado na salinha uma vez, que foi em Israel. Eu nunca tinha passado na imigração, na salinha. A Andresa já passou na salinha uma vez nos Estados Unidos também, quando ela viajou sozinha. Mas foi super tranquilo, assim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, pode mandar aí uma pergunta pra gente que a gente responde, tá? E qual será o nosso próximo destino? Não sei. Nos localiza.